Isaías 40, do 28 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação de seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui nós temos umas considerações iniciais que o pastor Enoque coloca, falando sobre a natureza da igreja, até porque o tema dessa mensagem, ele deu um tema, não é, para esse estudo, para todos os outros estudos que ele colocou à disposição, ou que vai colocar semanalmente à disposição de cada pastor do Campo de Campinas. O tema é a igreja, sua natureza e necessidade de constante revigoramento. Então ele começa aqui nas considerações iniciais dizendo que nós somos peregrinos nessa terra, e de fato somos. Quando ele vai falar um pouco sobre a natureza da igreja, é claro que ele vai enfatizar que a igreja é formada por seres humanos que foram regenerados, restaurados, mas que ainda não têm um corpo glorioso. Portanto, nós nos cansamos. Deus não, como nós lemos aqui no texto, né, nós sabemos da soberania, do poder de Deus, que Deus não se cansa, não se fadiga, mas o homem, não é, o ser humano do qual a igreja é composta, como eu já disse, nós ainda não estamos no nosso estado aí de corpo glorioso, então a gente se cansa fisicamente, mentalmente, emocionalmente, a gente se cansa, mas o nosso Deus não. Mas antes de falar dessa natureza, ele fala que nós somos peregrinos na terra, e vamos ler 1 Pedro 2, 9 e 10, por favor. 1 Pedro 2, 9 e 10. Que nós, embora frágeis, embora suscetíveis ao cansaço, à fatiga, nós somos o povo escolhido de Deus. Olha o que diz aqui: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, o que a gente precisa fazer? No primeiro ponto que ele coloca aqui, nós precisamos reconhecer que somos povo de Deus. E nós temos falado isso aqui constantemente, sobre a nossa identidade, reconhecer quem nós somos, enfim. E eu fiquei muito feliz em saber que ele coloca isso aqui, não é? E ressalta que no capítulo 40 de Isaías, Deus começa chamando aquele povo de meu povo, a despeito de todas as fraquezas, a despeito de todas as situações que aquele povo provocava contra si mesmo. Porque não se enganem, muitas das situações que nós vivemos, nós mesmos acarretamos. É claro que algumas não, algumas fazem parte do ambiente, não é? O mundo que nos rodeia. A Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, muitas das lutas que nós enfrentamos vêm de fatores externos, mas também, se não muitas, pelo menos algumas das situações que nós enfrentamos, vêm de fatores internos. E a nação de Israel buscava muita luta, no sentido de adversidade, porque se afastava dos caminhos do Senhor, voltava as costas para o Senhor, mas ainda assim Deus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele chamava aquele povo de meu povo. Então nós precisamos entender isso, nós somos povo do Senhor, nós somos povo do Senhor. Isaías 41, por favor, 41, por favor, Sara.
consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Embora o profeta Isaías traga sentenças sobre a nação de Israel, o livro do profeta Isaías é considerado um profeta messiânico. Não é? A graça de Deus é bem revelada ali no livro do profeta Isaías. É claro que até hoje a gente está tentando entender a graça, mas de qualquer forma Deus já vem manifestando, já vem se comunicando com o seu povo. Em segundo lugar, o pastor Eloque fala para que nós reconheçamos a soberania e a grandeza de Deus, conforme nós lemos, não é? O nosso Deus, ele é criador, sustentador, mantenedor de todo o universo. Não tem como a gente entender o poder de Deus, né? A nossa mente é muito pequena. É muito pequena. A gente não sabe desfrutar, às vezes, daquilo que Deus coloca à nossa disposição, a sua graça, a sua bondade. Às vezes nós não sabemos desfrutar dessa independência que o Senhor nos concede, da gente poder escolher, não é, o que fazer da nossa própria vida. E às vezes, se a gente se sente fora de perigo, às vezes se a gente sente que a saúde está bem, que as finanças estão bem, às vezes a tendência humana é tentar levar a sua vida meio que independente de Deus e fazer uma menção cultural ao nome do Senhor. Mas aí quando a situação aperta, muitas vezes a enfermidade ou a necessidade chega, alguma situação, às vezes as pessoas se aproximam e buscam o Senhor. Então o ser humano, ele tem essa variação, mas o nosso Deus não. Ele é soberano e o nosso Deus não passa por nenhum tipo de necessidade, nenhum tipo de luta, nenhum tipo de dificuldade. Então ele é absolutamente poderoso, né? Ele é o todo-poderoso. É uma palavra em hebraico, para esse aí eu não vou saber pronunciar, mas é El Elyon, o todo-poderoso. Então nós precisamos perceber e entender isso. Nós servimos a um Deus que não tem nenhum tipo de variação, segundo a própria palavra diz a seu respeito, não tem sombra nem variação. Nosso Deus é o que é. Quando Moisés, ali abordado pelo próprio Deus, recebe a missão de falar com a nação de Israel que estava cativa no Egito, aí Moisés pergunta para Deus, fala assim, e quando perguntar, como é que é o seu nome, o que eu falo? Aí Deus diz para ele assim, fala para eles que o eu sou te enviou, né? Então, Deus declara a respeito de si mesmo, eu sou o que sou. Não tem como explicar, para a nossa mente não, nem para os anjos, né? A criação de Deus é muito superior, quer dizer, o próprio Deus, né, na sua eternidade, né, na sua existência eterna, é muito maior do que qualquer ser criado, e a gente precisa então entender sobre essa soberania que Deus tem. Agora, o que a gente precisa fazer como seres humanos? A gente precisa estar pronto para responder a qualquer um que exigir de nós a razão da nossa fé, e a gente precisa rechaçar todo e qualquer tipo de comentário que tente reduzir Deus a um patamar que seja igual de qualquer outro ídolo que as pessoas adoram por aí, ou de qualquer outro líder espiritual que algumas pessoas até consideram às vezes como Deus. Tem pessoas que idolatram líderes espirituais aí. Então nós precisamos rechaçar qualquer tipo de manifestação como essa, porque não há comparação, não há como se comparar a santidade, a grandeza, a majestade, o poder, a soberania de Deus com qualquer outra manifestação existente no universo que foi criado pelo próprio Deus. Terceiro lugar, nós precisamos admitir as contingências
e as fragilidades humanas. Daí a gente repete Isaías 40:30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. O profeta traz uma representação do ser humano na sua plena força, né? Na força da juventude. Então, se um jovem é capaz de se fatigar, e se um jovem é capaz de cair de fatiga, de cansaço, é claro que isso também acontece com um ser humano de outra idade qualquer. Nós vemos aí o sofrimento, presenciamos aí uma cena muito triste essa semana, eu não vou lembrar em que cidade, que estado foi, não sei se a pastora Liliane ou alguém que viu se lembra, mas um menininho de 11 anos que foi pego dentro de um latão, que o Campinas, São Paulo, né? Aquele progenitor que de pai não tinha nada, se juntou com a outra mulher lá, e eles deixavam esse menino lá sem comida, e com maus tratos, espancamento mesmo, e por meio de denúncia, né, o pessoal aqueles que são eleitos aí, os conselho tutelar, vacilou, tinha denúncia, mas eles, quando ia averiguar, não sei se o pessoal sabia que eles iam chegar e maquiava a situação. Sei que a polícia pegou no flagrante o menino lá dentro do latão e corta o coração. O menino chegou, falou para o policial, dizendo assim: se eu podia ficar com a minha guarda, falando para o policial. Eu fico pensando, diz que os policiais estão visitando o menino, ele estava com 25 quilos, com 11 anos de idade. Outra cena que nós vimos aí, uma mulher brasileira trabalhando numa lanchonete aí fora, não sei se nos Estados Unidos, não sei aonde, uma família, não sei se a gente pode chamar de família, um marido, a mulher, uma menina e um menino, assentado na mesa. O pai, a mãe e a filha comendo, e o menino não. Aí a menina chegou, a brasileira que trabalhava lá, falou assim: mas ele vai comer alguma coisa? Vocês quer um prato para ele? Não, ele vai comer lá em casa. E o menino olhando as pessoas comerem, o menino estava há cerca de 5 dias sem comer, e eles levando ele numa lanchonete. Do jeito que o menino gosta, a gente gosta, né? Que é coisa cheirosa, os outros comendo do seu lado, o menino 5 dias sem comer. A mulher escreveu para o menino assim, em algum lugar: you need help, né? Você precisa de ajuda. E o menino acenou com a cabeça discretamente. Ela já acionou a polícia ali, já pegaram, e o pessoal já saiu preso, e o menino já foi ser tratado ali, medicado, porque ele estava quase com inanição. Então, o ser humano, ele é assim. Se a gente é privado de alimento, se a gente emocionalmente fica muito carregado, chega um momento que a gente cai, a gente não aguenta, a gente não suporta, e a gente precisa então admitir que nós somos assim. A gente precisa reconhecer que o nosso Deus não é assim, que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, e que Ele é uma fonte inesgotável de força e de vigor, mas a gente precisa reconhecer que a gente é falível. Reconhecer isso quando a gente está, como dizem por aí, né, por cima da carne seca. Quando está bem, quando está com o estômago cheio, né? Quando está pagando as contas ali, mesmo que apertado, mas a gente reconhecer, né, que ainda assim, que a gente precisa de Deus, que a gente é falho, que uma coisinha ou outra que acontece pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, pode trazer uma crise existencial, pode nos abalar, mas a gente precisa saber isso, entendendo e sabendo que nós não estamos sozinhos, que nós servimos ao Deus que restaura, que estende a mão, que ajuda, que abençoa. Filipenses 4:13. Essa brasileira, ela recebeu uma condecoração da polícia, do pessoal lá, assim, eles levaram ela, fizeram uma homenagem para ela, pela coragem, né, pelo que ela fez ali. Eu fiquei muito,
orgulhoso assim, falei, meu Deus, que ação. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, isso aqui durante anos, eu lembro que quando eu namorava a pastora Liliane, meu sogro tinha na porta da geladeira dele lá esse negócio, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E não era só ele, não é? Isso era um negocinho que nas livrarias evangélicas antigamente, você comprava aquilo, punha na porta da geladeira, punha no carro, punha em algum lugar assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lindo texto, declaração de Paulo, e é claro que é real, mas no contexto, Paulo está dizendo o seguinte, eu sei, eu tenho aprendido tanto a viver em abundância, em abastança, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo faz a declaração, antes de dizer isso aqui, que é o seguinte, eu já experimentei os dois lados, já tive fartura, bonança, respeito, fui socialmente, não é, respeitado aí, tive uma posição muito grande, já fui fugitivo, já tive uma mesa farta, já passei fome, e uma coisa eu tenho para dizer, há variação na minha vida, às vezes pode ser que eu mude de estado, mas o meu Deus permanece, né? O meu Deus prevalece forte, e é na força dele que nós podemos todas as coisas, independente da situação de vida que nós estivermos vivendo. O crente precisa saber disso, não apenas de ouvir, mas precisa ter essa prática, precisa exercitar isso, precisa saber, né? Nós temos lá em casa, não vou nem falar em que sentido é, embora eu já tenha comentado aqui que Deus tem nos abençoado muito nas nossas metas que nós estabelecemos aí, mas irmãos, Deus tem nos abençoado tanto nesse começo de mês assim, e a gente tem sentido tanto, não é, o cuidado de Deus para com a nossa vida. E por que a gente tem sentido isso? Porque a gente estabeleceu metas, colocou alvos de oração, e está trabalhando, e batalhando, e lutando para que isso aconteça. É uma reação, não é, do mundo espiritual. É interessante como Deus faz isso, não é? É interessante como Deus nos dá essa oportunidade, é para aqueles que querem, é para aqueles que de alguma forma querem exercitar mesmo a fé, está à nossa disposição, mas o fato é, que se a gente de alguma forma faz, a lei de Newton aí se aplica no mundo espiritual também, né? Toda ação provoca uma reação proporcionalmente, né? Proporcional à força que a ação foi feita lá. Então Deus nos dá essa oportunidade aí, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Essa é a palavra de Deus para nós que somos frágeis, que somos fracos. Às vezes a gente nem tem força para buscar o Senhor, mas quando a gente luta, Deus acaba abrindo as portas e nós experimentamos o milagre. Por último, que nós nos submetamos às condições do Senhor. Vamos ler aqui Isaías 40, do 27 ao 31. Que nós nos submetamos às condições do Senhor. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, e a gente volta à leitura inicial, né? Não mais esquadriação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, nós
precisamos nos submeter às condições do Senhor, para que nós possamos ser revigorados. E qual é a condição imposta? Qual é a contrapartida que Deus coloca para que nós sejamos revigorados aqui nesse texto que nós lemos? Esperar nele. Os que esperam no Senhor. Nós temos dito constantemente aqui na igreja, esperar não é ficar passivo, irmãos. Esperar em Deus não é ficar passivo. Esperar em Deus é você colocar diante de Deus, lançar diante dele toda a sua ansiedade, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te inquieta, lançar isso diante do Senhor e tocar a sua vida, fazendo aquilo que o escritor Eclesiastes nos diz, tudo aquilo que vier à vossa mão para fazer, faça conforme as suas forças. Nós estamos fazendo tudo aquilo que vem à nossa mão para fazer, e também estamos colocando diante de Deus todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, e estamos esperando enquanto trabalhamos. Nós estamos esperando enquanto caminhamos a nossa jornada para a Canaã celestial. Então esperar não é ficar de forma passiva, dizendo, ai Deus, será que dia que o Senhor vai agir? Eu lembro, eu aceitei Jesus na minha adolescência, e a primeira vez que eu fui, acho que não foi nem num shopping, eu fui numa viagem com meu irmão lá, e fiquei no hotel, até levei a pastora Liliane e as meninas nesse hotel, lá, o Hotel Caimã, lá em Foz do Iguaçu, e eu morava no interior, e fui lá nesse hotel, e quando eu cheguei, era daquelas portas, que todo mundo está acostumado a entrar nelas, no shopping, que você chega e ela abre, mas eu, um adolescente, de 14 anos de idade, nunca tinha visto uma porta daquela na minha vida. Quando eu cheguei perto, eu já sempre tive uma estatura, acho que 14 anos já era quase essa altura. Quando eu cheguei perto, aquele negócio abriu assim, eu não vi ninguém. Eu fiquei assustado com aquilo, falei, só tinha visto isso na televisão, Era uma sensação muito boa para mim, mas naquele momento eu fiquei pensando, como Deus abre portas diante de nós, eu já daquela idade, amando ao Senhor, o Espírito Santo falando ao meu coração, sempre, em toda situação, falei, Deus, então é assim que o Senhor abre as portas diante de nós, a gente vai andando e elas abrem, nós vamos caminhando e as portas vão abrindo, então a gente espera caminhando, a gente espera andando, sabendo que o nosso Deus é soberano. Então esperar no Senhor não é simplesmente deixar o tempo passar enquanto se espera, mas alimentar irrestrita confiança e viver em expectativa de que Ele fará o melhor por nós. Esperar no Senhor é admitir que nós não temos a força que Ele tem, mas que nós somos amparados por Ele. Quando andamos por fé, as portas vão se abrir. Esperar implica em total dependência de Deus e, sobretudo, permitir que Ele decida conforme seus termos e sua vontade. Então essa é a palavra que o nosso pastor Enoque, tem o primeiro vice-pastor Samuel, acho que ele é o segundo vice-pastor, segundo vice-presidente do Campo de Campinas. Ele deixa aqui as considerações finais. Eu vou ler essas considerações finais dele aqui. Ele diz aqui, estamos vivendo dias difíceis nessa quadra da história da humanidade. Situações inesperadas, circunstâncias adversas, alteraram consideravelmente a rotina de todos nós. Esse novo tempo apresenta-nos desafios que exigem novos enfoques, a fim de não sucumbirmos ao cansaço e ao desalento. Somos então concitados a revigorar nossas forças, no sentido de vencermos nossas limitações e fragilidades na força e no poder do nosso Deus. Ele sabe como nos sentimos, conhece nossos medos, sabe como suprir todas as nossas necessidades. O chamado é para esperarmos no Senhor a fim de sermos revigorados na força do seu poder. Quando esperamos nele, Deus permite que sejamos elevados acima de qualquer crise e corramos perseverantemente, mesmo em meio às exigências de tempos difíceis.
Então, esperar não sugere que aguardemos sentados sem fazer nada. Significa ter esperança e buscar em Deus o vigor e a energia espiritual que precisamos. Uma palavra linda, incisiva, profunda, mas que só vai surtir algum efeito se nós verdadeiramente colocarmos a nossa esperança no Senhor. Não é fácil, às vezes a gente não consegue ver, às vezes a gente não consegue, né? Falando sobre quando Deus fala com a gente, eu lembro que uma vez eu estava em Nazário, na cidade de Nazário, a gente tinha um Prisma, novo carro, e acho que a pastora Liliane ficou lá por algum motivo, e eu vim sozinho para Goiânia para resolver alguma coisa que eu não sei o que é. Era no finalzinho do dia, acho que eu estava vindo assim já, e deu uma chuva daquelas que arrancou tudo. Perto de Santa Bárbara tem um posto ali, eu falei, eu vou chegar até aquele posto de Santa Bárbara e vou parar até essa chuva passar, mas não teve jeito. Eu fiz uma coisa que não é bom você fazer, mas eu tive que fazer, porque você não enxergava nada, eu não enxergava nada. Eu liguei o pisca do carro, coloquei o carro no acostamento, né? E fiquei esperando a chuva dar uma diminuída lá. Demorou um pouco, a chuva parou. Quando eu passei pelo posto que eu ia ficar lá em Santa Bárbara, aquela cobertura tinha sido toda arrancada pelo vento. Se eu estivesse lá embaixo, eu tinha passado um sufoco lá, porque foi tudo arrancado pelo vento. Mas o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Tem adversidade na nossa vida que é igual a essa tempestade. Você não enxerga, você não sabe. Eu ficava com medo. Já pensou se vem um carro aqui, não me vê, bate na minha traseira, não é? Mas não tinha jeito de eu ir também. Foi um negócio, eu nunca enfrentei uma tempestade na estrada daquele jeito. E às vezes não é fácil colocar nossa esperança no Senhor, porque a tempestade da vida tira a nossa visão. A gente não sabe, a gente não enxerga, não sabe o que vai acontecer, não sabe o que Deus vai fazer. Mas uma coisa é certa, a nossa esperança funciona porque, embora a gente não saiba como Deus vai agir, a gente precisa ter a certeza de que Ele vai agir. O crente precisa ter essa certeza no coração. Ai, pastor, mas é difícil. Sem dúvida é. Por isso que a gente precisa entrar no terreno da fé e buscar esse vigor, buscarmos ser revigorados pelo Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos mesmo esperar no Senhor, continuar tocando a nossa vida e saber que quando a gente chegar diante de uma barreira, nós não vamos, não é, bater o nosso rosto ali naquilo que está diante de nós, mas Deus fará as portas se abrirem pelo poder do Espírito Santo e nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém.